No livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Mais uma vez, quero agradecer pelo convite e pela alegria de estar aqui com essa igreja, com seus pastores, e que Deus abençoe essa missão, o trabalho do nosso presbítero Rocha, que Deus seja glorificado. Apocalipse, capítulo de número 5, conforme dissemos, pela manhã, pregamos no capítulo de número 4, sobre o tema O Cântico da Criação. E agora, capítulo 5, o tema O Cântico da Redenção. Diz assim a palavra do Senhor: no lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Eu chorava muito, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso, vi em pé entre o trono e os quatro seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava assentado no trono. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então olhei, e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: o cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo o que neles existem, dizerem ao que está assentado no trono e ao cordeiro: sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: amém. Os anciãos também se prostraram e adoraram. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações. Pode assentar-se. Meus irmãos, Apocalipse é um livro de visões. As visões as quais João registra aqui são humanamente indescritíveis. Daí porque ele usar toda uma simbologia para tentar, de alguma maneira, traduzir, passar algum entendimento, alguma compreensão sobre as coisas as quais ele está contemplando. E quando olhamos para esse texto, assim como no capítulo 4, a criação e a igreja, tudo converge em adoração para o Cordeiro morto que reviveu. O céu aparece como um grande templo de adoração ao Cristo de Deus.
numa demonstração de que tudo aquilo que haveremos de contemplar e tudo aquilo que haveremos de experimentar por toda a eternidade se caracteriza, sobretudo, pela adoração ao Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou. E a visão aqui é a seguinte: há um Deus assentado no trono, conforme mostrou o capítulo 4. E à sua direita há um livro. E de repente, João olha e alguém pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? O livro está completamente selado. A ideia de 7 é perfeito, completo, pleno. Mas aí é dito que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, há alguém que seja capaz de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E João chora, porque ninguém é capaz de fazer tal coisa. Mas de repente, há um cordeiro, parecendo que está morto, ou que esteve morto, mas que vivo está. E alguém diz: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu, e ele é capaz de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Daí o céu se rompe num profundo louvor, porque mais uma vez a criação e a igreja adoram ao Cordeiro. O Cordeiro que esteve morto, o Cordeiro que está vivo, o Cordeiro que vai conduzir a história. E aqui, queridos, eu queria destacar algumas verdades que são fundamentais nesse capítulo 5. E a primeira verdade é que esse capítulo fala da necessidade de Cristo. A necessidade de Cristo. Os versos de 1 a 4 mostram isso claramente. Porque observe que o texto diz que havia um livro selado na mão direita do Deus que se assenta no trono. Isso significa dizer que esse livro representa a história da humanidade, representa os propósitos de Deus. Este livro representa o desfecho final da história da humanidade, representa a consumação da salvação que Cristo manifestou na cruz, mas representa também a consumação do reino que já foi inaugurado. E qual é a questão? É que de repente nessa visão, quando João olha, não há ninguém que possa abrir o livro. E aí preste atenção, se não há ninguém que possa executar os propósitos de Deus, se aquilo que Cristo fez na cruz não pode ser levado a bom termo, se aquele que começou a boa obra não pode completá-la, enfim, se não há sentido para a história, se a igreja consiste apenas nessa realidade terrena, como disse Paulo, se esperamos por Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a história é apenas esse ciclo de caos, de crises, de mudanças de governos, de guerras, de dissabores, de contradições, de pecados, e se isso não vai ter um desfecho, se isso não vai ser conduzido para um final pleno e glorioso, então nós somos, de fato, um bando de alienados. E o mundo está sem sentido. E o fato é que o capítulo de número 6 mostra que o livro foi aberto. E quando o livro foi aberto, e os 7 selos desatados, uma série de acontecimentos vieram sobre a história. E quando o 7º selo foi aberto, 7 trombetas tocaram. E cada trombeta, depois de ecoar, trouxe consigo o desenrolar de uma série de coisas.
E quando tocou a sétima trombeta, 7 taças da ira de Deus foram derramadas sobre a terra. E Apocalipse então agora mostra o sistema babilônico sendo destruído, julgado. E finalmente, o encontro de Cristo com sua noiva e a nova Jerusalém ataviada descendo do céu, em que a morada de Deus será a morada dos homens, e quando não haverá mais choro, nem pranto, nem coisa nenhuma. O diabo estará eternamente aprisionado, o tribunal de Cristo terá sido instalado, e Deus separará o joio do trigo, os bodes das ovelhas, e o seu reino será plenificado. O que é que significa então o livro? O livro significa que pragas virão, guerras, dores, sofrimentos e maldições sobre a terra, porque o juízo de Deus, a taça da ira de Deus será derramada sobre a humanidade. Mas o livro também significa graça, misericórdia, cumprimento das promessas, o reino de Deus se manifestando. E portanto, Deus dando o sentido devido à história, Deus levando a sua igreja a bom termo e o seu povo reinando com ele eternamente. Mas até que isso fique claro, João chora muito, porque não há ninguém capaz de abrir o livro, desatar o selo e conduzir a história nessa perspectiva da justiça e da graça, do céu e do inferno. Mas ouça, isso significa uma coisa: os adivinhos, os gurus, os grandes líderes, os donos da economia, os donos do poder, ninguém pode conduzir a história para esse fim glorioso. Ninguém. Se não existe Cristo, então o que é que resta? Resta, existencialmente falando, a tragédia, o caos, a depressão, a desesperança. Resta a resposta do existencialismo. No existencialismo, a vida se caracteriza por uma sensação de desorientação e confusão, face a um mundo desprovido de significado, em que o absurdo é o que conta. Na filosofia existencialista, o homem é o único que pode dar sentido à vida. Contudo, ele sofre com o desamparo, o absurdo, a ansiedade, a depressão, o tédio e, sobretudo, com o desamparo da alma. Eu diria que a única resposta coerente no existencialismo é o desespero seguido do suicídio. E é assim que muita gente tem vivido. E é assim que muita gente tem agido. Mas no meio dessa situação, alguém bate no ombro de João e diz: há uma resposta além do existencialismo. O Cordeiro de Deus foi morto. Ele é digno de abrir o livro, desatar os seus 7 selos. Há alguém capaz de conduzir a sua história. Há alguém capaz de conduzir a história da igreja. Há alguém capaz de conduzir a história da humanidade. E esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, Jesus é necessário para a nossa salvação, é necessário para a consumação do reino, é necessário para que a igreja chegue ao lugar em que Ele prometera. Jesus é necessário. Há uma necessidade e Ele é absolutamente insubstituível. E aqui entra a segunda questão. A segunda questão que esse texto nos mostra é sobre a autoridade de Cristo. Primeiro, a necessidade de Cristo. Segundo, a autoridade. A questão é o seguinte: estou dizendo que é preciso alguém para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E estou dizendo que esse alguém é Jesus. A pergunta é: ele tem autoridade? Não seria ele um usurpador? Aqueles que trazem a ideia de um Jesus histórico que nunca ressuscitou, que nunca nasceu de uma virgem, que a morte dele não era expiatória, que os milagres não existiram, toda essa
tese aí dos teólogos liberais, dos grandes filósofos, ateus e etc., o que é que nós diríamos? Como comprovar que ele não é falsário? Que o Cristo em que nós adoramos nessa noite é o Cristo verdadeiro e que ele tem legitimidade, credibilidade, autoridade para ser o condutor da nossa história. É disso que vai falar os versos 5, 6 e 7. Olha aí na sua Bíblia. Então, um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Nisso vi em pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto. Tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio, pegou o livro da mão direita de quem estava assentado no trono. Amém. Meus irmãos, o texto vai mostrar que esse Jesus tinha autoridade para abrir o livro. Tem autoridade para conduzir a história. E as credenciais dele são basicamente 3. A primeira é: ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Quando Jacó estava prestes a morrer, ele abençoou as 12 tribos. E ao abençoar, no capítulo 49 do Gênesis, versos 9 e 10, ao abençoar o seu filho Judá, ele disse que o cetro da realeza, do governo, estaria na tribo de Judá. Tempos depois, Israel implantou a monarquia, mas o seu rei era um usurpador. Ele não vinha da tribo de Judá, ele vinha da tribo de Benjamim, Saul. Foi uma tragédia. Mas quando Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé para ungir o seu filho, Jessé era da tribo de Judá. E, portanto, ao ungir Davi, Deus estava cumprindo a promessa que fora feita a Judá. Era de lá que viria o cetro da realeza. E essa promessa se cumpre finalmente em Jesus Cristo. O que João está vendo aqui, o que ele está registrando, é que Jesus tem a autoridade para conduzir a história, porque o cetro da realeza está em suas mãos. Ele é o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Deus havia feito uma aliança com Davi e disse que nunca faltaria sucessor que se assentasse no seu trono. E esse sucessor é Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Portanto, a primeira credencial bíblica, teológica, histórica, é que ele não é um usurpador, ele tem autoridade, e essa autoridade foi dada pelo Pai. Segundo lugar, a segunda credencial é dito aí que ele é a raiz de Davi. O profeta Isaías previu que depois de anos de cativeiro, embora Israel parecesse uma planta caída, morta, aparentemente destruída, Deus faria brotar um novo ramo, assim chamado de raiz de Jessé. Através desse novo ramo, desse novo Davi, Deus restauraria a sorte do seu povo. E quando você chega em Isaías 53, verso 2, está escrito: foi crescendo como renovo diante dele. Como? Como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Quem é Jesus? É a raiz de Davi. Ou seja, a ideia aqui é o seguinte: Israel era uma planta, mas aí alguém destruiu essa planta, botou fogo sobre ela e ficou só o toco. Mas de repente caiu uma chuva e aquele toco floresceu. E daquela raiz queimada e aparentemente morta, floresce uma nova planta.
E essa planta é Jesus Cristo. Portanto, ele é a raiz de Davi. Mas a terceira credencial é que ele é o Cordeiro. É dito também que ele é o Cordeiro que esteve morto. É fato que o Apocalipse aponta para o futuro. Mas quando o assunto é a redenção, ele aponta para o passado. Porque quando ele apresenta Jesus como aquele digno de abrir o livro, trazendo a figura do Cordeiro, ele está dizendo: esse Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse Jesus é a resposta que Isaac procurava. Papai, cadê o Cordeiro? João vai dizer agora, séculos e séculos depois, o Cordeiro está aqui no livro do Apocalipse, morto, mas ressuscitado. Esse Cordeiro é aquele Cordeiro que foi morto pelas famílias hebreias para passar o sangue, para livrá-los do anjo da morte na noite do Êxodo, quando o povo saiu do Egito. Esse Cordeiro é aquele que está presente em todo o sistema sacrificial do Velho Testamento. Esse Cordeiro é aquele que João Batista disse: aí está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro tem credencial para conduzir a história por uma razão simples, ele é o Cordeiro de Deus, bíblico, histórico e teológico. Ele é a resposta. Mas, meus irmãos, na descrição desse Cordeiro, há três figuras importantes, aqui no verso 6. Porque diz que ele tinha 7 chifres, ele tinha 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, e a terceira ideia é que foi enviado por toda a terra. E aqui há 3 atributos que estão sendo mencionados a partir dessa simbologia. Em primeiro lugar, está sendo dito que esse Cordeiro é onipotente. Porque 7 chifres aqui representam plenitude de poder. Daquele que uma vez ressurreto pôde declarar: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Vocês, como, pastor? O que tem a ver chifre com poder? Simples. No hebraico, a palavra para poder é chifre. No Velho Testamento, chifre é símbolo de poder, força, coragem, virilidade. Então, esqueça qualquer conceito de nordestino. Lembre-se que aqui está falando do contexto oriental. Eu ministrei o Apocalipse lá na igreja, há algum tempo atrás, versículo por versículo. Todo o culto de doutrina. Do versículo 1 até o último versículo. E quando chegava nessa parte, que eu explicava isso para os irmãos maridos, jovens, pastor, eu não quero esse poder não. Então, o fato é que esse poder é outro. A ideia aqui era de um animal selvagem, que tinha aqueles chifres enormes. Ora, dentro da selva, para se defender dos seus adversários, eles então tinham poder. E o texto, então, nesse contexto oriental, está dizendo que esse Cristo tinha 7 chifres. E, portanto, ele era onipotente. Segundo lugar, o texto está dizendo que ele é onisciente. 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, vê tudo. Penetra o impenetrável. Sonda o insondável. Vê o invisível. Você às vezes chega num lugar e fica preocupado se tem câmeras te filmando. Eu quero dizer que você está sendo filmado 24 horas, mas é pelos olhos do Todo-Poderoso. Ele te vê em toda parte. Terceiro, ele é onipresente. Porque diz que os 7 Espíritos foram enviados por toda a terra. Não há lugar em que o Senhor não esteja presente. Não há lugar em que Ele não esteja reinando. Não há lugar em que Ele não esteja agindo. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Portanto, sendo Cristo o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro assassinado, Ele é apto para abrir o livro, decifrar o enigma do futuro, transformar o choro em esperança,
Não há significado para a história hoje, nem esperança para o amanhã, sem o vislumbre da volta triunfante de Jesus Cristo. Por isso, tudo que a igreja deve ansiar é: Maranata, volta Jesus Cristo. E aqui eu trago uma aplicação imediata, ao dizer que o vencedor é aquele que foi assassinado, morto numa cruz como maldito, desamparado por tudo e por todos. O livro do Apocalipse ensina a igreja, em perseguição naquela época, que o vencedor necessariamente não é aquele que evita os sofrimentos, não é aquele que escapa da morte, que conquista um lugar de destaque na cultura. O verdadeiro vencedor não é aquele que tem influência na presente era. O verdadeiro vencedor não é aquele que junta ouro e prata. O verdadeiro vencedor não é aquele que consegue os pódios desejados. O verdadeiro vencedor é aquele que, mesmo que morra, morre na esperança da glória. É aqueles que morrem por causa de Cristo. É aqueles que morrem esperando a volta de Cristo. Cristo morreu uma morte maldita na terra, mas agora ele aparece no céu como legítimo e verdadeiro vencedor. Aquele que está nele é mais do que vencedor. Nós vivemos uma época que parece que a ideia é que, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você for fiel, você não vai morrer. Vai viver eternamente aqui na terra. Mal nenhum vai te acontecer. Lembre-se, essa mensagem é furada, é falsa e mentirosa. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor não prometeu que você teria uma caminhada sem luta, mas prometeu que você terá uma chegada gloriosa e triunfante. Deve ser por isso que poucos de nós temos capacidade para conviver com o contraditório, com a crise na família, com o desemprego, com a doença, porque temos colocado a nossa esperança nessas coisas. Mas lembre-se, Jesus que morreu naquela cruz, aparece agora vencendo e vencendo para vencer. Terceiro lugar, esse texto em primeiro lugar fala da necessidade de Cristo. Sem ele não tem história, não tem sentido. Segundo lugar, fala da autoridade dele para conduzir essa história. Em terceiro lugar, fala da coroação de Cristo. Verso do 8 ao 10. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Verso 10, e os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Amém. Meus irmãos, esses versículos aqui por si só dariam uma mensagem. Deixa eu dizer o seguinte. Lembre-se, tente imaginar essa cena. Jesus sai do seu lugar, se aproxima do Pai, pega o livro. O choro se transforma em alegria. E quando ele toma o livro em suas mãos, os céus irrompem em culto. Diz que os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostram-se diante do Cordeiro. Porque se ele está com o livro em mãos, se ele está com o senhorio da história, todo ser se prostra diante dele e se rende diante dele. Então tudo se prostra diante do Cordeiro. E diz que tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheios de incenso, que são as orações dos santos. Aqui está sendo dito o seguinte:
que um culto se inicia no céu. Um culto que não acaba mais. Há dois elementos de culto aqui presente: a harpa e incenso. A harpa, música. Incenso, oração. Não precisa dizer que tem pregação aqui, porque o Cordeiro está sendo revelado. E quando o Evangelho é pregado, o Cordeiro é revelado. A glória de Cristo é trazida diante das pessoas. E portanto esses são os elementos que caracterizam esse culto. E esse culto só tem um objetivo. Diz o versículo 9. Eles cantavam um cântico novo. E nesse cântico há uma mensagem cristocêntrica. Tu és digno de tomar o livro. Tu és digno de abrir os seus selos. Porque você foi morto. E porque você com seu sangue comprou para Deus homens de toda tribo, língua, nação. Aqui há uma mensagem missionária. Se Cristo na cruz comprou gente de todas as tribos, língua, povos e nações, significa dizer que a igreja deve ir a todos os lugares, porque onde a igreja estiver, tem gente comprada com o sangue de Jesus. Onde tiver, presta atenção, não há nenhuma afirmação bíblica de que todas as nações serão salvas. Não há. O evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as nações e então virá o fim. Mas de uma coisa é certa: não haverá uma língua, não haverá uma tribo, não haverá um povo, uma nação que não esteja representada diante do trono. Por uma razão simples: Ele comprou gente de todas as línguas, povos, línguas e nações. Ele pagou o preço e o preço foi o seu sangue. Naquele dia vai ter um encontro universal diante do trono de Deus, em que gente de todos os lugares vão estar reunidos. E por quê? Porque alguém pregou o evangelho. E qual é o poder desse evangelho? É que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso que Paulo diz a Timóteo: Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. O fato, meus irmãos, é que o versículo de número 10 diz que Deus que Deus em Cristo comprou gente de todos esses lugares e constituiu reino e sacerdotes para o nosso Deus. Presta atenção. Nós não apenas somos um reino de sacerdotes. Nós somos aqueles que reinarão com Cristo. O verso 10 diz que você faz parte desse reino de sacerdotes. Cada um de nós somos um sacerdote real. E cada um de nós reinaremos. Cada um de nós reinará com Cristo. Amém? Essa cena é extraordinária. Cristo está sendo coroado. Coroado. De acordo com os versos 8 e 10, está sendo coroado. Os comentadores perguntam: quando foi que isso aconteceu? Quando foi? E você sabe qual é a melhor resposta? Eu não encontrei uma melhor. Jesus veio a esse mundo, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia. 40 dias depois da ressurreição, Ele chegou no céu. Até então, não havia ninguém capaz de tomar o livro. Mas quando Ele chegou no céu, o Cordeiro morto, ressuscitado, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o anjo olhou e disse: está aqui. Ele venceu, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu os reinos desse mundo. Portanto, Ele tem a autoridade. E então ali Ele é coroado pelo Pai. E a igreja, a criação, tudo se rende diante dEle. Porque agora todo o poder nos céus e na terra pertence a Ele. E aí eu pergunto: quem senão Ele? Quem no céu? Os querubins?
os serafins, os anjos. Quem na terra? Olha para o passado. Aristóteles, os faraós, os imperadores da Babilônia, os Césares. Quem? Quem? Os grandes cientistas, os grandes ideários da política. Quem? Aí você olha e diz, um político mais recente, Barack Obama, Trump. Aqui no Brasil, Fernando Henrique, Dilma, Lula, Bolsonaro. Quem? Não. Por isso que eu não brigo por nenhum desses. Por uma razão simples. Só o Cordeiro pode conduzir a história. Só Ele tem a resposta. Só Ele é o Salvador. Ele é o Cordeiro que esteve morto, mas Ele vive e reina para todos sempre. Meus irmãos, essa coroação nos diz, nos é dito aqui que por meio de Cristo, nosso culto chega a Deus. As nossas orações são levadas a Ele. A nossa adoração, o nosso serviço. Ele é o nosso mediador. Nos é dito que por causa de Cristo temos a garantia da plena salvação, pois a nossa salvação foi comprada por Cristo. Também nos é dito aqui que nós fomos feitos para Deus um reino de sacerdote. Isso significa dizer que a obra que Cristo fez em nós e por nós é perfeita. Mas eu concluo dizendo que, em quarto lugar, esse texto trata do reinado de Cristo. E aí eu concluo chamando a atenção para os versos de 1 a 14. Veja aí na sua Bíblia. Então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões. Isso aqui, meus irmãos, vai ser a nova Jerusalém. E aí olha o verso 12. O que é que esses milhares e o que é que esses milhões de seres faziam na presença de Deus? Diz que eles faziam uma coisa. Eles proclamavam em alta voz. E qual era a proclamação? Qual era a mensagem? Qual era o cântico? O Cordeiro que foi morto é digno de receber. De receber o quê? O poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. A minha pergunta nessa noite é: alguém aí tem algum poder? Alguém aí tem alguma riqueza? Alguém aí tem alguma sabedoria acadêmica, intelectual? Alguém tem alguma força? Você gosta de malhar, vai para a academia, tem músculos, é jovem, forte, tem a vida toda pela frente. Alguém aí tem honra, foi honrado com algum prêmio, com algum elogio, com alguma homenagem? Alguém aí tem recebido alguma glória, algum louvor? Ah, pois saiba que todo o poder que você possui, toda a riqueza, toda a sabedoria, toda a força, toda a honra, toda a glória e todo o louvor pertence a Ele. Tudo é dele, por Ele e para Ele. Lance suas coroas diante do trono, coloca tudo diante dele. Às vezes a gente se orgulha porque tem alguma dimensão de poder, todo poder é delegado. Às vezes a gente se orgulha porque tem alguma riqueza, tudo isso foi Deus que deu, você é mordomo, vai ter que prestar conta. Às vezes a gente se orgulha porque tem alguma sabedoria. Lembre-se, a inteligência não é sua, foi Deus quem te deu. Às vezes a gente se orgulha porque tem força. Lembre-se, você vai envelhecer e vai morrer. Às vezes você pensa que é alguma coisa, que tem alguma glória. Lembre, a sua glória é vão. A verdadeira glória pertence a Deus, o verdadeiro louvor é dele. Portanto, o reinado de Cristo é isso aqui. A gente vive num mundo marcado pela ideia da celebridade, da imagem, da publicidade. Mas aqui no reino de Cristo só tem uma coisa: tudo aponta para Ele.
O verso 13 diz: também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo o que neles existe, dizerem ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes, diz o 14, diziam: amém, amém. Quem é que pode seguir aqui os 4 seres viventes? Eles diziam: amém. E os anciãos também se prostraram e adoraram. Preste atenção. Se você crê no que eu preguei aqui hoje à noite, você há de convir que quem arquiteta a sua história não é você. A depender de você, você está perdido. A sua história é planejada, é conduzida e executada pelo Senhor da história. Cada dia da sua vida está escrito no livro, diz o Salmo 139, verso 16. Ele está conduzindo a sua história. Você deve sair daqui sabendo de uma coisa: esse Jesus tem autoridade para conduzir a sua história. Ele é Senhor e Rei, porque Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro que esteve morto. Você deve sair daqui sabendo que a igreja tem uma missão para realizar. Porque se Deus comprou gente de todas as línguas, povos, tribos e nações, então Ele tem gente espalhada por todo lugar, e convém que o evangelho seja pregado pela igreja, para que naquele dia haja representação de todas as línguas, de todos os lugares. 4º lugar, você pode fazer de conta que tudo que eu preguei aqui não é com você. Você pode não ser crente. Você pode estar muito longe de Deus. Você pode ter brincado com Deus nos últimos dias. Mas eu quero dizer uma coisa. Só há uma resposta que você pode dar a essa mensagem nessa noite. É amém. Um amém seguido de prostração. Porque o texto diz que ao contemplar o Cordeiro assentado no trono, eles dedicaram tudo. Disseram amém para o Cordeiro e prostraram-se diante dele. Somente aqueles que dizem pela fé, amém, assim seja, para o Cordeiro hoje, poderá reinar com ele eternamente. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Amém.